Você sabe o que é a Operação Prato? Muito bem, meu nome é Anderson Silva e você está no canal Como Assim. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Por volta do dia 5 de dezembro de 1977, o capitão da aeronáutica, o Irangê de Holanda Lima, estava ansioso. Afinal, ele tinha mais uma reunião com o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional, conhecido como Comar 1, em Belém do Pará. Era a primeira vez desde que começara a investigar a suposta aparição de discos voadores na região do Pará. Não esqueça, é novo aqui no canal, curte pra caramba o conteúdo, inscreva-se e ativa o sininho de notificação para você receber todas as notificações aqui do canal, porque sempre quando a gente lançar um vídeo novo o YouTube te avisa. Não esqueça também, já é aqui de casa, curte pra caramba o conteúdo, só deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, beleza? E vamos nessa. Que o capitão Holanda teria o que relatar aos seus superiores. Nas ocasiões anteriores, sempre que alguém lhe perguntava se tinha visto algo estranho, limitava-se a dizer: vi luzes, nada mais. Daquela vez, porém, o capitão Holanda e o sargento João Flávio Costa tinham avistado poucos dias antes um troço enorme, de cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guajará-Mirim. O OVNI tinha o tamanho de uma bola de futebol americana, daquelas que parece a cabeça do Arnold, da série de animação Ei Arnold, muito famosa nos anos 2000, no canal Nickelodeon e na TV aberta. No entanto, de acordo com a reportagem de André Bernardo, do Rio de Janeiro para a BBC Brasil, na hora da reunião, o brigadeiro identificado como Protásio não compartilhou do entusiasmo do capitão Holanda, e o que mais intrigou a todos naquela época foi que, depois de ouvir atentamente a história, o brigadeiro mandou suspender a operação. Mas por que ele faria isso? Depois dos oficiais terem presenciado vários avistamentos e inclusive terem admitido ter medo de serem abduzidos, a operação em questão revelou que a investigação foi amplamente documentada. Só de fotografias havia mais de 500. Isso sem falar nas 16 horas de filmagens nos formatos Super 8 e Super 16 e de um calhamaço. Para vocês verem que já tinha provas, né, já tinha arquivos que de fato mostravam que tinha alguma coisa errada naquele lugar ali. E assim, eu tenho certeza também, né, que as pessoas que moravam e moram em Colares, né, com certeza naquela época ali devem ter ficado bem aflitas, né, com tudo que estava acontecendo, porque os relatos realmente são bem sinistros, né, se assim posso dizer. De 2.000 páginas de relatórios. Sobre os detalhes a respeito das gravações e conteúdo das imagens, o próprio capitão Irangê de Holanda Lima forneceu informações para a revista UFO, 20 anos depois, em 97. No entanto, 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda acabou falecendo por causas misteriosas. E a versão oficial Estranho, é que estranho ele esses tenha tirado acontecimentos. a própria vida. Ainda assim, houve quem especulasse que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. E outros que disseram que Holanda não havia morrido, e sim mudado de identidade e deixado o país. Em suas declarações e entrevista para a revista UFO, o capitão Holanda surpreendeu muitas pessoas com a seguinte declaração: aquele monstro azul, embora tivesse um brilho muito forte, podia ser olhado diretamente sem que ardessem as vistas. Porém, a Operação Prato ficou conhecida pelos fenômenos apelidados pelos ribeirinhos de Chupa-Chupa ou Luz Vampira. A operação recebeu o nome de Prato porque muitos dos avistamentos descreviam os OVNIs como objetos em forma de prato. Ah, interessante. Então, assim, igual que ele estava falando, né, recebeu esse nome por causa dos objetos que estavam sendo identificados naquele momento, que pareciam pratos. E, de fato, né, se a gente for perceber, a maioria dos avistamentos são, né, OVNIs em formato de prato, né? Até hoje também, hoje em dia, é desse jeito. Tem alguns que são diferentes, mas a maioria dos avistamentos é, né, os objetos em formato de pratos, ou seja, os objetos não identificados em formato de prato. O nome brasileiro também é uma referência ao termo Flying Saucer, traduzido como pires voadores ou prato voador e disco voador.
Centenas de Interessante a pessoas do definição. norte do Brasil relataram que luzes misteriosas estavam aparecendo na região e ainda que algumas dessas luzes acarretavam queimaduras nos moradores da região. Os primeiros relatos bizarro, começaram cara. a surgir no Maranhão, mas logo moradores do Pará e de regiões ribeirinhas da Amazônia também relataram situações semelhantes. As luzes estranhas começaram a aparecer em 1976 e os relatos continuaram até 1979, quando a operação já havia sido finalizada. O programa Linha Direta Mistério, exibido em 25 de agosto de 2005 na Rede Globo, trabalhou com a cobertura jornalística do caso, com entrevistas nas regiões dos povoados e município de Colares, Mosqueiro e Ananindeua, entre outras comunidades a cerca de 100 quilômetros de Belém do Pará, onde muitos garantiram ter sido atacados por raios luminosos vindos do céu. Segundo a psiquiatra Velaide Cecim Carvalho, então diretora da Unidade de Saúde de Colares, quando os pacientes chegavam no hospital, apresentavam marcas no corpo em forma de 2 orifícios minúsculos e paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele das pessoas. Conforme os relatos da médica, os pacientes deram entrada no posto de saúde com sintomas de anemia, tontura e febre, e ainda marcas de queimadura de 1º grau pelo corpo. O jornalista Carlos Mendes, escalado para cobrir o caso pelo jornal O Estado do Pará, calcula ter entrevistado 80 testemunhas sobre o evento. Nos depoimentos, as pessoas diziam ter sofrido ataques por luzes que desciam dos céus e extraíam Que sangue delas. bizarro, cara. De acordo com a reportagem da BBC, grande parte dos membros da comunidade apavorados se uniram para afugentar os invasores. Muitos acreditam que aquilo era obra do diabo ou uma espécie de castigo divino. Porque assim, querendo ou não, as pessoas não conheciam e não sabiam o que estava acontecendo. E o que elas mais sabiam é aquilo que elas aprenderam na igreja, né? É aquilo que eles aprendeu em alguns locais que elas frequentavam. E assim, com certeza, assim, elas procuraram relacionar tudo o que estava acontecendo a algo óbvio, né? Ou seja, deve ser, né, alguma entidade, deve ser algum demônio, né, que está fazendo tudo isso, né? Sem olhar ainda, né, para uma parte mais ampla. Mas hoje sabemos muito bem, né, o que eles são. Portanto, ao longo das noites, muitas famílias acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício para espantar o suposto inimigo. Que Outras, ainda coisa, hein? mais religiosas, rezavam um terço. Enquanto isso, algumas ainda empunhavam paus, pedras e espingardas contra o oculto inimigo. O prefeito, diante do desespero da população, acabou pedindo socorro às Forças Armadas. Foi então que o coronel Camilo Ferraz de Barros, chefe da 2ª seção do Comar 1, convocou o capitão Holanda, então comandante do Paraçar, um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira que realizava operações de busca e salvamento para chefiar a missão. Nomeada como Operação Prato, a expedição convocou militares da Força Aérea Brasileira para apurarem os relatos de pescadores, agricultores e moradores da região a respeito de encontros com supostos extraterrestres. A operação, no entanto, foi encerrada após 4 meses. Embora outras missões relacionadas tenham sido realizadas durante o ano de 1978. Durante 4 meses, Holanda e seus homens permaneceram no litoral do Pará, munidos de binóculos, câmeras fotográficas e máquinas filmadoras, entre outras engenhocas. Durante o dia, sua equipe entrevistava as vítimas dos ataques e as testemunhas dos avistamentos, e à noite, os militares se revezavam para monitorar o céu. Segundo o fundador da revista UFOS, Ademar Gaver, a Operação Prato foi a maior missão militar para investigar OVNIs de que se tem notícia pelo mundo. Tiago Luiz Tichetti, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, a CBU, concorda e analisa que o mais impressionante é o fato da investigação ocorrida em território brasileiro ser de uma proporção significativa para a comunidade internacional de ufólogos. E mesmo assim, até hoje, nós, terráqueos, não somos capazes
de explicar o que aconteceu. Na equipe do Capitão Holanda também estava o primeiro-tenente médico Pedro Ernesto Póvoa. No dia 26 de outubro de 1977, o psiquiatra foi a um vilarejo chamado Santo Antônio de Ubintuba, no município de Vigia, ouvir relatos de avistamentos e ataques de luzes insólitas. Na hora de redigir seu relatório, o psiquiatra declarou que aquela comunidade vivia uma espécie de histeria coletiva. Dessa forma, depois que os fatos ganharam manchetes nos jornais, militares da aeronáutica tentaram controlar a imprensa. E de acordo com o jornalista Carlos Mendes, as alegações eram que os repórteres estavam agindo com sensacionalismo e que as notícias publicadas só serviam para causar pânico na sociedade brasileira. Porque eles queriam tanto esconder isso. Neste período, o antigo Serviço Nacional de Informações, conhecido pela sigla SNI, foi convocado para ajudar nas investigações. Jorge Bessa, um dos oficiais do SNI deslocados para Belém, relatou que em seu primeiro dia na Ilha do Bosqueiro, a 80 quilômetros da capital, avistou, por volta das 8 da noite, um objeto luminoso. Em seu livro Discos Voadores na Amazônia, ele conta que o OVNI piscou 3 vezes e realizou pequenas manobras até desaparecer em grande velocidade pelo céu. Bessa ainda explicou que o objeto não deixou dúvidas de que obedecia a um comando inteligente e ressaltou que o fenômeno era visível a todos que ali estavam, bastava olhar para o céu. O blog de Riel Levi Maia Vasconcelos, jornalista formado pela Universidade Federal do Amazonas, com carreira em diferentes veículos de informação do maior estado brasileiro, com dimensão continental, relata que a Amazônia há séculos é alvo da atenção de seres extraterrestres, que na maioria das vezes assustam a população cortando os céus em naves cujas evoluções são verdadeiros desafios às leis da física tradicional. A propósito, o maior ufólogo brasileiro, o jornalista Ademar Gewart, juntamente com Fred Morsch, mochileiro ufólogo da série De Carona com os OVNIs do canal History, e Tony Inajar, co-editor da revista UFOS, em 2019, ministraram palestras cujo tema era UFOS e ETs no passado da humanidade. Anteriormente, na década de 2000, por volta de julho de 2004, o jornalista e escritor Danilo do Silva, autor do livro Mistificadores da Ufologia, contou em uma matéria também da revista UFO sobre os casos fantásticos envolvendo naves extraterrestres que datam desde a década de 50, apontando inclusive para registros de abduções de pessoas. Riel Levi narra em seu blog que outro caso desconcertante que aguçou a curiosidade dos brasileiros e assustou a população de Manaus aconteceu no final da tarde de um dia do mês de outubro de 74, quando uma gigantesca nave sobrevoou a cidade lentamente, causando tensão e pânico naqueles que puderam assistir ao espetáculo cósmico. Na época, Manaus possuía 300 mil habitantes e os bairros, sem nenhum planejamento e pessimamente iluminados, se renderam ao fenômeno. Não houve contato entre os seres com alguém da cidade, mas o evento, por sua magnitude, marcou a história da ufologia no estado. Os documentos oficiais guardados no Arquivo Nacional em Brasília e documentos extraoficiais vazados e divulgados pela mídia são os principais registros da Operação Prato. A investigação na época contou com atividades do extinto Serviço Nacional de Informações, o SNI, e do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, CISA. E embora muitos questionem sobre o acesso das informações da Operação Prato, a Aeronáutica, por sua vez, afirmou que todas as informações sobre a operação foram disponibilizadas. Em abril de 2023, o portal OVNI Hoje expôs uma determinação da Justiça Brasileira sobre os filmes da Operação Prato. O texto do processo contra a determinação da Justiça dizia: infelizmente houve uma reviravolta no caso e a Justiça infelizmente determinou o sigilo eterno dos filmes da Operação Prato. Criaram uma brecha ilegal com base no artigo 7º,
1º da Lei de Acesso à Informação. Creio que a pressão em cima do judiciário deve ter sido grande, pois trata-se de um assunto de segurança nacional. A sentença do juízo de primeira instância está nas folhas 95 a 98 e a decisão do tribunal está nas folhas 143 a 149. Escrito por Rafael Pederneiras, autor do processo, o texto ainda menciona outras operações e eventos que aconteceram no Brasil, como um de 1986, quando ocorreu a noite conhecida como Noite Oficial dos UFOs no Brasil, em que 21 OVNIs esféricos... Sim, isso foi em 1986, né? Inclusive, né, quando foi passado a informação para a FAB, né, disponibilizou, né, muitos caças, né, e de fato parece que eles nem conseguiam, né, acompanhar esses objetos. Mas o mais interessante de tudo nesse vídeo é que assim a gente percebe que sempre quando acontece algo que é assim que vai além da nossa compreensão, além da compreensão humana, eles tentam esconder, né, tentam praticamente censurar, tentam, né, não deixar com que as pessoas descubram de fato o que está acontecendo. Mas, né, como sabemos, né, hoje também, né, tem vários documentos que foram liberados, né, pelos Estados Unidos que nos informam sobre a existência de fato, né, de vida extraterrestre. Mas assim, eu creio que ainda tem muitas coisas para serem descobertas ainda. E de fato, né, esse caso aqui em Colares, né, que é um município do Pará, foi realmente bizarro, né? E foi, né, verdade, né? Não tem jeito deles esconder o que aconteceu, né? Não mais hoje, né, por causa das várias informações que a gente tem. De 100 metros de diâmetro cada, foram perseguidos durante horas por caças a jato das Forças Armadas Brasileiras. Cara, que bizarro. No processo, o autor ainda reitera sobre as tratativas das Forças Armadas Brasileiras com os arquivos e documentos sobre OVNIs no Brasil, como ao mencionar que a aeronáutica sempre foi discreta quanto a estes e a outros fatos, mas nunca os negou quando inquirida. E que, em 2004, a revista UFO, em parceria com a Comissão Brasileira de Ufólogos, a CBU, lançou a campanha UFOs, Liberdade de Informação Já, para pedir a abertura dos documentos oficiais sobre o assunto nas mãos das Forças Armadas. O resultado da campanha foi positivo, pois em 2005 os membros da UFO e da CBU foram convidados para compartilhar. Não, e o mais interessante de tudo é que, assim, nos relatos, que inclusive eu estava até analisando esse caso de 1986, né, que foi a aparição dos OVNIs, as pessoas relatam, né, e aqueles que viram e filmaram, relatam que eram luzes branca, azul e amarela, né, esses objetos ficavam emitindo esse tipo de luz. E o mais interessante de tudo, né, é que os caças perseguiram esses objetos e eles faziam movimentos que, assim, vão além, né, dos movimentos normais que a gente conhece, né, das aeronaves. As aeronaves, assim, conseguiam acompanhar, mas não conseguiam acompanhar no mesmo ritmo. Aparecer ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, e no Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, CONDABRA, em Brasília, para apreciar esses documentos. No entanto, a partir de 2007, a aeronáutica, não o exército e nem a marinha, passou a enviar papéis resultantes de suas pesquisas para o Arquivo Nacional em Brasília. E ano após ano, até abril de 2023, novos documentos ufológicos tiveram o mesmo destino. Somando-se hoje mais de 20 mil páginas de arquivos liberados. Em agosto de 2010, houve outro avanço. O brigadeiro Junichi Saito, então comandante da Força Aérea Brasileira, a FAB, determinou em decreto publicado no Diário Oficial da União que todos os casos de OVNIs registrados nas inúmeras instalações do órgão fossem concentrados no Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, CONDABRA, para então serem destinados em remessa ao Arquivo Nacional. Ainda conforme o processo, estas iniciativas são singulares no mundo, nunca repetidas ou realizadas em qualquer outra nação,
mostrando a liderança do Brasil na área. E mais recentemente, com o advento da Lei de Acesso à Informação, muitos temas que antes ficavam nos subterrâneos de órgãos e entidades de todos os poderes da União vieram à tona. Entre eles, de forma significativa, a questão dos discos voadores. Mas então, por que a determinação de sigilo eterno das imagens Estranho, da Operação né? Estranho isso. De acordo com relatos da comunidade ufológica brasileira, uma ação tentou requisitar os vídeos filmados em Super 8, de 8 e 16 milímetros, e documentos restantes com base na Lei de Liberdade de Informação. Contudo, uma sentença do Juizado Especial Civil da Justiça Federal de Florianópolis, capital de Santa Catarina, negou o pedido. Conforme os relatos explicam, o autor do processo é o advogado brasileiro Rafael Pederneiras, e que fez o pedido com a assessoria do ufólogo Edson Boaventura Júnior. A comunidade ufológica acredita que o resultado do processo é um grande retrocesso para a divulgação da realidade do fenômeno aqui no Brasil. Em um vídeo no canal Enigmas e Mistérios, Boaventura explica e diz que a decisão usou uma brecha na lei para não divulgar os vídeos, já que a Lei de Acesso à Informação afirma que projetos ultra-secretos podem ser divulgados livremente após 25 anos. Pesquisador há 42 anos, Boaventura é fundador e atual presidente do Grupo Ufológico de Guarujá, o GUG, além de coeditor da revista OVNI, pesquisa colunista do Jornal da Orla em Santos, São Paulo, e possui diversos trabalhos publicados em revistas, jornais e periódicos de vários países. Em 2015, o pesquisador lançou o livro Alienígenas do Passado no Brasil. E em 2016, o livro OVNI, Arquivos Militares, Caso Ibiúna, São Paulo. Ele afirma que o que a opinião pública sabe sobre a Operação Prato ainda é apenas a ponta do iceberg. Portanto, sobre o processo de 2023, caberia a nós, brasileiros, refletirmos de fato sobre o que nossa comunidade científica tem estudado e investigado sobre o caso, sobre a nova determinação da justiça brasileira e sobre o sigilo das imagens desta operação. E é importante lembrar que o material recolhido no Pará na década de 70 começou a ser liberado ao público apenas no ano de 2008. E a opinião geral dos pesquisadores da comunidade ufológica nacional é de que os fenômenos investigados pela Operação Prato foram mesmo de origem extraterrestre. Sobre as queimaduras, a opinião pública também considera que tenham sido causadas por alienígenas. E os estudiosos em ufologia se baseiam principalmente nos relatos dos habitantes que sofreram aquele estranho acidente. E é isso aí, pessoal. Que história, hein? Que, caso que foi real, que acabou acontecendo lá no município de Colares, município do Pará. E assim, a gente percebe que de fato, essa grande elite, ela sempre tentou esconder que existe vida extraterrestre, que existe algo além daquilo que a gente pode ver. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, é novo aqui, curte pra caramba o conteúdo, inscreva-se, ativa o sininho de notificação para você receber todas as notificações aqui do canal, porque sempre quando a gente lançar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Se já é daqui, deixa seu like, seu comentário também é importantíssimo, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, chama todo mundo pra cá, beleza? E é isso aí, não perca o próximo vídeo, vou indo nessa, valeu e falou!